E como eu disse para vocês, durante as sextas-feiras deste mês de setembro, nós temos escolhido alguns personagens da Bíblia para saber que você aí também pode ser um desses personagens, pode também fazer com que a Bíblia torne-se cada vez mais instrumento na sua vida. Temos aqui esse nosso quadro que traz as ilustrações para a gente e na semana passada falamos a respeito do paralítico. Pois é, o paralítico, né, que mostra para a gente como é importante termos pessoas que nos levam até Deus também na nossa vida e principalmente o poder da fé, o quanto a nossa fé é importante na nossa vida. E fazendo aí, ó, essas ilustrações tão lindas que nos ajudam também cada vez mais a entender a passagem bíblica, eu tenho aqui agora quem faz com a gente essas ilustrações maravilhosas, que é a Cissa Araújo, que nos faz companhia em todas essas sextas-feiras. Cissa, que bom ter você mais uma vez aqui conosco. Você já contou pra gente que foi catequista, que sua filha tem gostado bastante dessas ilustrações, que tem levado inclusive para a catequese, que ela está na fase da catequese, né? E inclusive falou da diferença pra gente entre ilustração e caricatura. Cissa, você tem realmente um dom e colocar este dom a serviço da igreja é muito bom. Obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje com a gente. Sempre tá mostrando o meu trabalho e tá assim na casa da mãe é uma bênção pra gente, né? Então, de qualquer forma, eu tô muito agradecida. A gente já falou aqui com a Cissa sobre evangelizar por meio das ilustrações e como é importante e rico isso. Afinal de contas, a gente faz com que a nossa cabecinha trabalhe aí na imagem e consiga entender cada vez mais a mensagem que é passada. Como eu sempre digo, imagem vale mais do que 1000 palavras. Então você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero, faça conosco esse uso das imagens também. E a Cissa daqui a pouquinho vai mostrar já a ilustração dela pra gente, vai trazer a ilustração dela pra gente, que hoje nós vamos falar sobre Pedro. Bom, Cissa, vou deixar você aqui já começando o seu trabalho, porque agora é hora de recebermos quem vai nos ajudar neste círculo bíblico, quem vai trazer pra gente a palavra de Deus. E é o Padre Henrique, que está aqui com a gente. Padre Henrique, chega aqui conosco, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Sua bênção. Pode sentar, fique à vontade. Padre Henrique, a gente tem tratado durante este mês da Bíblia, trazendo esses personagens para aproximar realmente a nossa vida da Bíblia. E como é bonito a gente falar sobre Pedro. Mas antes da gente começar a falar dele, vamos fazer o seguinte, vamos ler a passagem bíblica, não é mesmo? Você que está aí acompanhando a gente, pode pegar aí a sua Bíblia, abrir também em Josué, no primeiro livro, né? Capítulo 1, versículos 15 e 16. Ah, tá, eu que abri a Bíblia errada, gente, perdão. Perdão. Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo de 15 a 16. Vamos ler, Padre, por favor. Vamos lá. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo vós também, em toda a vossa conduta, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém, amém. Padre, a gente olhando assim a palavra de Deus, a gente imagina o quanto Pedro também teve que escutar essa palavra e absorver essa palavra. Uma vez que nos leva, a conduta nossa nos leva à santidade. Basta a gente querer. E Pedro teve que descobrir isso também, não é mesmo? Sim, Bianca. E foi uma escolha muito feliz do programa, escolher Pedro como exemplo de santidade, não só pelas palavras desta carta de Pedro que nós estamos aqui refletindo e estudando e meditando e rezando, mas principalmente pelo fato de Pedro, a história de Pedro, os passos de Pedro falarem muito a respeito de nós, das nossas inseguranças, das nossas incertezas, das nossas fraquezas. Então Pedro é alguém que realmente vai tocar no nosso cotidiano, tocar no nosso jeito de ser, né? A gente está aqui, Pedro, convidando a santidade. Ele vai recuperar lá do livro de, deixa eu só ver aqui, Levíticos, este convite sede santos, porque eu sou santo, é um convite do próprio Deus que Pedro vai recuperar lá de Levíticos. Então, por que Pedro é essa figura tão especial? Não só porque eu sou muito devoto de Pedro, mas principalmente porque, se a gente for acompanhar a trajetória de Pedro, desde o seu chamado até o final da sua vida, onde ele doa a sua vida por amor a Cristo, onde ele morre por amor a Jesus, nós vemos esta santidade não ser apenas falada, mas vivida.
A gente, quando fala de Pedro, lembra sempre da cabeça dura que Pedro tinha no começo, né? Do fato de Pedro também ter negado Jesus e ainda assim, diante de tantos tropeços, diante de tantos erros, vamos dizer assim, Pedro também ainda se tornou um santo. E o Papa Francisco fala bastante sobre isso também, né? Que a gente tem um Deus tão misericordioso que está de braços abertos. A gente, é claro, não pode contar que assim, porque ele vai estar de braços abertos, eu vou errar, torta direito. Não é isso que a gente está falando. Mas o que a gente está falando é que, por mais que sejamos humanos, estamos ali suscetíveis ao erro, mas Deus está ali conosco o tempo todo para nos amparar, para nos ajudar, para nos receber, para ser essa misericórdia, não é, Padre? Sim, Pedro tem essa característica de ser bastante pronto, né? Se a gente for observar nas passagens do Evangelho, ele é sempre aquele que vai dar o primeiro passo. Não, Jesus, nós não vamos permitir que nada de mal te aconteça. E aí Jesus vai falar, olha, Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque não está pensando com os pensamentos de Deus. A gente vê que Pedro é aquele que vai, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, fala, se é o Senhor mesmo, Jesus, me chame para que eu vá até o seu encontro. E Pedro é ousado na fé. E essa é uma característica muito bonita de São Pedro, apesar dele ter essa característica de cabeça dura, que às vezes a gente fala, eu sempre digo, por trás dessa cabeça dura e dessa casca grossa de Pedro, existe um coração muito amoroso, existe um coração que bate muito forte por Jesus e pela verdade do reino de Deus. Então Pedro é alguém que nos inspira realmente a buscarmos no nosso dia a dia, apesar de todas as nossas fragilidades, todas as nossas dificuldades, provações, a buscarmos a santidade. E esse é o convite do Papa Francisco para nós, Bianca. Lembrando da última carta do Papa, eu não me lembro agora se é encíclica, enfim, mas a Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai. E é este convite que o Papa vem fazer para nós, de buscarmos a santidade, cada um com os dons que Deus nos deu, né? Tem aqui a Cissa hoje, né? Sim. Busque a santidade, Cissa, desenhando, minha irmã. Pode deixar. Você, Bianca, buscar a santidade como apresentadora, como alguém que leva a palavra de Deus, como alguém que comunica esse amor, eu como padre vivendo a minha consagração. Então, o Papa vem lembrar a todos nós, e você aí que está nos assistindo agora, lavando a sua louça, escutando aí pela TV, ou então você que está aí sentado, já no final da sua vida, com os anos acumulados e às vezes se sentindo e pesar esses anos, ainda assim, meu irmão, minha irmã, você é convidado a buscar a santidade. O Papa quer nos lembrar isso. Todos nós somos chamados a viver a santidade, a viver o amor entre nós. O Papa Francisco tem uma frase que eu gosto bastante também, chamando para sermos santos de calças jeans. Ele fala isso bastante para os jovens, mas se a gente for colocar não só na juventude esta fala, mas também na questão de que para sermos santos da maneira como nós somos convidados todos a sermos santos. A santidade é para todos. Basta o dia a dia nosso mostrar que queremos isto. Basta que nos arrependamos, basta que a gente procure a Jesus o tempo todo da maneira como a gente é e procure evangelizar também da maneira como a gente é, mesmo com os defeitos, mas as qualidades são importantes, colocar as qualidades, os nossos dons, como o senhor estava bem dizendo, a serviço do reino, a serviço de Jesus. Essa frase que nós acompanhamos hoje, ela é breve, ela é curta, sede santos como o vosso Pai do céu é santo, como eu sou santo, é o convite de Jesus para nós, nos assemelharmos a Deus. Aí a gente às vezes pensa, nossa, mas isso é impossível, não tem como. É só a gente lembrar qual é a essência de Deus. A gente aprende logo que é criança. Deus é amor. Que modo eu vou me assemelhar a Deus? Buscando viver este amor, buscando colocar ele na concretude do meu dia a dia. Não só em palavras. Palavras hoje a gente vê o amor sendo cantado aqui e acolá, o amor sendo confundido com tantas outras coisas que na verdade nem são amor, mas a essência do amor é o quê? É essa capacidade de se doar. Essa capacidade de muitas vezes abrir mão do nosso querer para fazer o querer na nossa vida e assim nós servirmos aos irmãos, chegar mais próximo, aproximar
das dores, né? Ter essa paciência de ouvir, de escutar, ser este ombro amigo para aqueles que choram, né? Dar a mão para aquele que está caído se levantar, e assim a gente segue com essa nossa missão, sendo santo, porque Deus é santo. E que exemplo mais importante de santidade nós temos do que aqui Maria, não é mesmo? Aquela que é amor, que mostra esse amor que a gente precisa ter no coração. Até mesmo o Papa Francisco fala bastante isso também a respeito desse amor imenso que Maria tem e que é um exemplo realmente para buscarmos tanto a nossa santidade quanto buscarmos entender este amor. Amor tanto de Deus para conosco e também de nós para com Deus, porque o amor que Maria nos mostra é uma via de mão dupla realmente, né? É o fato de você aceitar realmente o que temos para a nossa vida, o que Deus tem para a nossa vida e entregar o que nós temos, o que nós somos para Ele também. Eu sempre digo, Bianca, eu acredito que aqui no Bem-vindo eu já tenha usado essa expressão, que o amor que Jesus nos ensina é um amor que transborda. Ou seja, a gente está aqui com o copo, né? Se eu penso num amor suficiente para mim, é um amor que completa esse copo e está tudo bem, eu já estou saciado com o amor e não preciso de mais nada. Mas o amor que nós temos que viver entre nós e que Deus espera que nós vivemos é um amor que transborda, é um amor que é capaz de transformar não só a minha vida, mas a vida das pessoas que estão perto de mim. E aí, esta é a essência da santidade. Esta vivência do amor a um grau que eu consigo olhar ao meu redor e perceber que eu não sou sozinho, eu não sou o centro do mundo, né? Muito pelo contrário. Deus se alegra ao ver que nós nos aproximamos uns dos outros e vivemos como irmãos, porque Ele é nosso Pai. Então, você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romeiro nesta manhã, estamos fazendo o nosso Círculo Bíblico nessas sextas-feiras, em especial agora em setembro, justamente por ser o mês da Bíblia. Nós estamos pegando alguns personagens da Bíblia para você aí também ser inspirado por eles e saber o quanto é importante a gente ter a Bíblia, a Palavra de Deus, na nossa vida. E estamos falando, é claro, de Pedrão, ele que era cabeça dura, ele que teve tantas dificuldades, ele que até mesmo chegou a negar Cristo, mas que ainda assim tornou-se um santo, mostrando para a gente que nós também podemos ser santos, todos somos convidados à santidade. E quão grande é a importância desse encontro pessoal com Deus, que fez com que Pedro se tornasse aí o primeiro Papa, aquele que teve a missão de seguir aí a nossa igreja. É tão bonita a expressão de que o Papa é aquele que conduz a barca de Cristo, que é a igreja. Então, o Papa é certamente esse que vai dar aí o caminho, aliás, o direcionamento para onde iremos caminhar. Isso que Pedro fez tão bem no início aí do cristianismo, enfrentando as dificuldades daquele tempo, as perseguições, e hoje o nosso querido Papa Francisco continua esta missão tão bela, tão nobre, e como é bom ouvir falar do Papa Francisco, né? Este homem que nos inspira a santidade também com as suas atitudes, não só com as suas palavras, mas ele vai nos mostrando a necessidade e a importância desta igreja em saída, de se preocupar com o outro, de amar ao outro, de ir ao encontro, sobretudo dos mais pobres e necessitados. Então, Pedro nos inspira muito a buscarmos a santidade, apesar de todas as nossas fragilidades que são próprias do ser humano. E nós hoje, falando de Francisco, com certeza nos alegramos muito. Com certeza. E nos alegramos por poder mostrar todas essas histórias e essas inspirações para você aí também. Aliás, você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romeiro, sabe que a Cissa tem feito companhia para a gente toda sexta-feira para poder trazer também nas suas ilustrações um pouquinho dessa história. Então vamos chegar até ali com a Cissa para ver o desenho dela hoje. Dá licença, Cissa, deixa eu chegar até aqui com você. Ah, olha só o desenho da Cissa. Sede santos porque eu sou santo. Tá aqui então o desenho que a Cissa fez aqui pra gente, tá? O Pedrão aí com as chaves do céu até mesmo. E o Papa também, juntinho dele. Cissa, eu agradeço muito a presença de você aqui por ajudar realmente a ilustrar tudo isso pra gente, a mostrar toda essa história pra gente e fazer com que a nossa cabecinha tenha aí, por meio do desenho, por meio da ilustração,
a claridade do que é a palavra de Deus também. Obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço, primeiramente, por terem me convidado para vir nesse programa, por ilustrar um pouco da Bíblia, das passagens. E eu tenho um mimo para cada um de vocês, que eu não ia deixar em branco. Para você, gente, Bianca, olha só que fofura esse mimo. Ai, olha que lindeza. Ah, Cissa, muito obrigada. Mostra a do Padre Henrique também, olha lá. Carinho. Olha lá. Padre Henrique, quando tá sorrindo, fica com o olhinho fechadinho, Olhinho assim, desse assim. jeitinho mesmo. Nem dá para ver direito a pupila. Bom, obrigada, viu, mais uma vez agradeço. pela presença aqui conosco. Eu chegar para te dar Eu um que abraço agradeço. aqui conosco. Obrigada, Deus dê um abraço na abençoe filha você. também, nas filhas, Nas na verdade. filhas, Que Nossa Senhora ilumine cada vez mais. Amém, Padre, precisamos. obrigada também pela presença aqui conosco, por nos ajudar aí a também meditar a palavra de Deus nesse mês. Obrigado eu pela oportunidade, obrigado porque aqui a gente se conheceu, a gente rezou juntos e fica esse convite nesse último encontro. Vamos ser santos, né, minha gente? Amém. Cada um na Ser sua santo missão. na sua missão. Deus nos abençoe sempre. Cada um com o seu dom, cada um com a sua missão, cada um também para levar até o outro a boa nova.